Bom dia, tudo bem com vocês? Voltei agora para dar uma aulinha sobre o iluminismo, as origens do iluminismo, matéria nova, matéria bacana da gente estudar. Vamos falar um pouquinho, descobrir o que esse movimento influenciou, de onde ele surgiu, quem eram as pessoas envolvidas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse movimento e não vão esquecer nunca mais, vão estar super preparados para as provas, para os concursos públicos e aí pela frente. Vamos lá então? As origens do iluminismo, nosso primeiro slide. Ele fala o seguinte: o iluminismo foi um conjunto de ideias que tiveram origem na Europa no século XVII e se desenvolveu especialmente no século XVIII, o qual ficou conhecido como o século das luzes ou da ilustração. Olha a palavra século das luzes, ilustração e iluminismo. Vai juntando os conceitos que no finalzinho nós vamos formar e entender claramente o que significa isso. O pensamento iluminista teve sua maior expressão na França e difundiu-se pelo mundo, influenciando o movimento de independência das 13 colônias da América do Norte, a Revolução Francesa e os movimentos de independência na América Latina, inclusive no Brasil. Está vendo que esse movimento ele é digno de nota, é importante ser estudado, porque ele influenciou vários outros movimentos de independência. Então, vamos deixar como um lembrete o que é a palavra iluminismo. Iluminismo, movimento intelectual, ou seja, conjunto de ideias. E quem eram esses iluministas? Eram os filósofos que desenvolveram essas ideias. Então, o iluminismo, ele está ligado a século das luzes, ou também ilustração. Foi um movimento intelectual, ou seja, um conjunto de ideias, e quem promoveu esse movimento foram filósofos que queriam mudar o pensamento da sociedade. E quais foram as condições para o desenvolvimento do iluminismo? Primeiro slide nosso fala assim, logo no primeiro quadrinho: Revolução Científica do século XVII, movimento que mudou a visão do homem moderno ao utilizar-se da razão e da ciência para explicar a realidade. Antes, a igreja explicava os acontecimentos por meio dos preceitos religiosos e da fé. O que significa isso? Toda dúvida, todo problema que surgia na sociedade, a forma que a igreja tinha de explicar era porque assim Deus quis. E eles não tinham parâmetros científicos para poder responder nenhuma dúvida, nenhum problema que surgia na sociedade. Então, o movimento iluminista, ele veio para essa sociedade, onde tudo era explicado pela fé e não pela razão. Ascensão econômica da burguesia. A classe burguesa lutava contra a intervenção do Estado na economia. Só voltando um pouquinho nos nossos estudos, a burguesia cresceu economicamente, tinha poder financeiro, mas não detinha privilégios que a nobreza tinha. Então, a burguesia foi uma das principais classes sociais que investiu nos pensadores iluministas, porque eles entendiam que a razão explicaria muita coisa, a não intervenção do clero e do Estado seria a solução para resolver grande parte das injustiças sociais que ocorriam naquela época. A crise do antigo regime, insatisfação contra governos absolutistas, a sociedade já não estava tolerando mais. Quando eu ensinei para vocês a matéria anterior falando sobre o absolutismo, eu falo assim que em algum momento aqueles que se sentiam prejudicados, aqueles que eram inferiorizados pela classe social que estavam, eles não iriam aguentar por muito tempo. Então, insatisfação contra os governos absolutistas que mandava e as pessoas tinham somente que obedecer sem direito a questionamentos. Os pensadores iluministas criticavam o antigo regime, combatendo o absolutismo dos reis, os privilégios da nobreza, do clero e a imposição religiosa e as práticas mercantilistas. Esse último quadrinho meu aqui, ele resume todos os desejos iluministas. Eles criticavam o antigo regime, combatendo a teoria absolutista, ou seja, o rei não é tudo isso que ele tem dito, não é tudo isso que o clero tem nos mostrado. Esse poder absolutista vindo de Deus está causando muitos males à sociedade, muita injustiça social. A nobreza sempre com privilégios e nada de direito, nada de obrigações, nada de deveres, somente direitos. O clero sempre no alto da pirâmide, sempre tendo grandes privilégios e numa posição de convencimento da sociedade sobre as práticas religiosas, sobre a vontade divina, e muitas vezes essa vontade imposta por eles
prejudicava amplamente o terceiro estado, a classe inferior, inferiorizava uma classe social, dando somente privilégios à nobreza. E as práticas mercantilistas, que ao longo do processo a gente vai entender que essas práticas mercantilistas, que era a intervenção do Estado na economia, não atraía a burguesia. O contexto histórico em que surgiu o iluminismo. Desde a Idade Média, a visão teocêntrica, ou seja, Deus no centro de todas as coisas, marcada pelo misticismo religioso, dominava a Europa. Nesse período, predominava o uso do pensamento escolástico, que buscava conciliar fé e a razão. Somente Deus explica todas as coisas. A fé é a resposta para todos os problemas da humanidade. Esse era o pensamento que veio da Idade Média e que foi caminhando ao longo do processo histórico, e principalmente ele também continuou exercendo influência no absolutismo francês. A partir do século XVII, em meio à insatisfação por causa da opressão exercida pelos monarcas absolutistas, surgiu uma nova possibilidade para explicar o mundo fundamentado na razão. O mundo físico e seus fenômenos deixavam de ser justificados pela religião e passavam a ser explicados pela razão. Era a valorização da ciência e da racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos acerca da natureza e da sociedade. Então, os teóricos absolutistas veio para se opor, veio para contradizer, veio para poder mostrar para a sociedade que os fenômenos poderiam ser explicados através do estudo, através da pesquisa, através da ciência. Não era só porque Deus quis, é assim que tem que ser feito. A racionalidade, ela vem contra a ignorância, surge para poder fazer o homem pensar e explicar e encontrar respostas baseadas em pesquisas, baseadas em comprovações, não somente pela fé ou pelo misticismo. O iluminismo rompeu com a maneira como as pessoas pensavam. Seus pensadores valorizavam a ciência e a racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida em sociedade. Olha que bacana esse quadrinho que eu deixei para vocês, para a gente poder não esquecer disso nunca mais. O iluminismo rompeu com a maneira das pessoas pensar. Não é assim, você não tem que ser dessa forma porque você aprendeu sempre assim. Não, você tem que estudar, você precisa pesquisar, vamos buscar respostas baseadas em experimentações, em verdades concretas. Ah, não, mas sempre eu aprendi dessa forma. Ele tirou todo o misticismo, ele veio para contradizer, ele veio para combater toda a ignorância que as pessoas tinham, às vezes o medo até de perguntar, de questionar, a dúvida que surgia no coração das pessoas, que as pessoas da época tinham, elas não podiam perguntar, porque você está contradizendo a vontade do clero. Não, o clero mandou você fazer isso, então você obedece. O iluminismo veio para trazer questionamento, racionalidade. Mas o que significa a luz? A luz, ela é o iluminismo, que é igual à razão. Luz é igual a luz leva ao iluminismo, que é igual à razão. E o que é a escuridão? A escuridão é as trevas, que é igual à ignorância. Por que isso? A partir do momento que a luz entra nas trevas, ela clareou, ela trouxe o quê? As pessoas começaram a enxergar. Quando está tudo escuro numa noite sem luz, você não enxerga nada, você cai, tropeça, você não tem habilidade suficiente para poder entender o que está acontecendo ao seu lado. Quando você traz a luz começa a te mostrar, a tirar seu medo, a trazer consciência das coisas que realmente acontecem ao nosso redor. Então, o iluminismo, ele é igual à razão. E a trevas, a falta do conhecimento é ligado, nesse caso, às trevas, que é a ignorância, a falta do conhecimento, a falta do pensamento crítico, a falta da razão. As luzes da razão. Iluminar significa combater as trevas da ignorância e as superstições que dominavam a sociedade da época. Para os filósofos iluministas, o uso da razão era a melhor maneira de construir um mundo baseado em verdade, na liberdade, no progresso. Ou seja, a partir do momento que você tem a verdade, que você explica por que as coisas são assim, por que as injustiças estão acontecendo, o homem, a partir do momento que ele adquire a liberdade de ir, de vir, de pensar, de criar, de resolver, de questionar, a sociedade caminha para o progresso. E esse progresso é o progresso que nós alcançamos nos dias de hoje.
graças a esses filósofos iluministas, que eles começaram a combater a ignorância, a falta de pesquisa, eles mostraram para a sociedade que existe forma de explicar todos os acontecimentos, e o progresso científico, tecnológico que nós temos hoje foi graças a essa liberdade de buscar respostas na cura de doenças, na criação de vacinas, medicação, no uso da tecnologia, não é isso? Hoje, transportes rápidos, como os aviões, espaçonaves que levaram o homem até a Lua, os carros velozes que nós temos, isso foi através do quê? Da liberdade do pensamento e da criação. Se nós ficássemos presos à falta de conhecimento e somente às superstições que a Idade Média trouxe para a sociedade, nós nunca sairíamos do lugar. Acreditavam-se que as pessoas eram livres, autônomas e tinham capacidade de pensar por si mesmas. A ignorância gerada pela aceitação de dogmas religiosos e a submissão aos governos absolutistas tinha impedido o cidadão de desenvolver suas potencialidades. Ou seja, o homem muito preso, com muito medo, o homem só ligado à ignorância da falta de pensar, fez com que a sociedade se travasse. E a partir do momento que o iluminismo veio para mostrar que o homem é livre, que o homem pode buscar suas respostas, ele começou a trazer luz, claridade aos pensamentos humanos. Esclarecer é educar, é o que nós acreditamos, que a educação ela é transformadora, ela traz luz, que o conhecimento ele transforma a vida da sociedade e a vida de vocês. A partir do momento que nós começamos a estudar e a cada conceito ser fixado no nosso pensamento, nas nossas atitudes, a gente começa a mudar, começa a valorizar realmente a pessoa que somos, a educação que estamos recebendo. Então, olha só, as novas ideias eram propagadas nas academias científicas de ensino, nos salões, nos clubes e nos cafés. Além das descobertas no campo da ciência, falava-se sobre arte, política, economia e questões sociais. Com a ajuda da imprensa, as ideias iluministas foram divulgadas em jornais, revistas e livros. Aí eu quero fazer uma abertura nesse slide. Eu fico imaginando, me colocando na sociedade iluminista, aquele período. As pessoas nos salões de festas, nos clubes, nos cafés, que eram os bares da época, e nas faculdades, as pessoas se reunindo em grupos e discutindo a ciência, discutindo o conhecimento, descobrindo, fazendo descobertas e se maravilhando com aquilo que tinha sido descoberto. O clima naquela época do conhecimento era maravilhoso, discussões inteligentes, pessoas falando do poder da ciência, poder do cientista, das pesquisas e principalmente falando do poder pessoal que cada um tinha de se descobrir como ser humano, da potencialidade humana. Então o clima naquela época no iluminismo era muito bom, as pessoas o tempo todo falando sobre as descobertas. Eu penso que foi um momento de muita das pessoas, elas se reuniam com muita inteligência para discussões maravilhosas, discussões importantes, para poder encontrar resposta para aquilo que eles não tinham antes, nem tinham essa liberdade de fazer essa discussão. E uma forma que eles tiveram de divulgar o conhecimento foi através da enciclopédia. A enciclopédia foi quem criou, quem juntou essas obras foi Diderot e Jean d'Alembert. Ele pegou várias obras e juntou, reuniu em um grande livro para que o conhecimento ficasse à disposição de outras pessoas e não se perdesse. Era tanto conhecimento, tanta inovação, tantas respostas que esses iluministas, esses filósofos estavam encontrando, e eles não queriam que esse conhecimento se perdesse ao longo do caminho. Então, eles reuniram vários temas numa obra que eles deram o nome de enciclopédia e reuniu aqueles ensinamentos, aquelas pesquisas para poder outras pessoas lerem, também entender e compreender, para que a luz pudesse resplandecer, iluminar toda a sociedade. Um dos autores que também escreveu obras para a enciclopédia foi Voltaire, Rousseau e Montesquieu, que eu vou estar falando logo à frente. Claro, é lógico que a Igreja e o Estado considerou subversivo e errado a circulação de tal informação, ou seja, informações essas que contestavam o absolutismo, que contestava a Igreja, que a Igreja não era dona da razão, assim, que as pessoas tinham outras formas de buscar o conhecimento. Então, foi uma obra que foi proibida inicialmente, porque a Igreja e o Estado entendiam que essa obra estava influenciando mentes, estava fazendo as pessoas mudarem as suas virtudes.
Diderot e Jean d'Alembert foram os responsáveis pela publicação da enciclopédia, ok? O que o iluminismo defendia? Igualdade jurídica, tolerância religiosa e filosófica, liberdade pessoal e social, direito à propriedade privada, defesa do contrato como mediador das relações sociais, maior participação política da sociedade e um governo representativo. Então, essas teses defendidas pelos iluministas, elas trariam o quê? Mais participação do homem, do ser humano na vida pública. Ele encontraria mais direitos, teria sim deveres a serem cumpridos, mas poderiam participar efetivamente na vida da sociedade como uma pessoa de direito, igualdade jurídica, a lei seria igual para todos, independente da classe social, tolerância religiosa e filosófica, as pessoas poderiam pensar, criar, conversar, debater, dialogar sem interferência da religião. A religião, ela teria que permitir outras formas de pensamento, não somente o pensamento ligado à religiosidade. Deus quis assim, então pronto, acabou. Não. Deus quis assim, mas porém nós podemos pensar por que as coisas chegaram a esse ponto. Então, tolerância religiosa e filosófica, debates inteligentes, debates representativos para poder encontrar respostas. Liberdade pessoal e social, eu sou um ser humano livre, eu tenho as minhas escolhas, os meus direitos. E na sociedade eu tenho um local, eu tenho o meu lugar de destaque. E eu tenho que cumprir também direitos e deveres. Direito à propriedade privada, todo ser humano tem direito à sua terra, à sua propriedade. O Estado não tem direito a todas as coisas. O ser humano, ele precisa ter direito às suas próprias propriedades, as suas próprias coisas, né? Tudo é do Estado. Não. Eu sou um ser humano livre, vivo num Estado, mas tenho os meus direitos. Tem aquilo que é meu, que não é do Estado. Defesa do contrato como mediador das relações sociais. O contrato, ele faz com que exista, sim, um governante, mas esse governante, ele está sujeito a um contrato. A partir do momento que ele descumpre esse contrato ele pode ser quebrado, ele pode ser rompido. Existe uma relação bem-sucedida de ambos os lados. Se o contrato não funciona, se o governante não cumpre o seu papel, a qualquer momento a sociedade pode falar, não, então chega, nosso contrato está acabado, ok? Um governo representativo, democracia, o povo participa, o governo representa alguém, representa quem? O direito da maioria. O que o iluminismo combatia? O absolutismo monárquico, claro, não é isso? O absolutismo foi um dos primeiros pontos a ser combatidos pelos iluministas. A intervenção do Estado na vida econômica, o mercantilismo, lembrando que a burguesia, classe econômica forte naquele período, e eles não estavam admitindo mais a interferência do Estado na economia, essa economia mercantilista com a intervenção do Estado. A tese do direito divino dos reis, por que o rei era representante de Deus na Terra? Quem garantia isso? Por que Deus escolheu essa pessoa que há de forma tão injusta? Será que todas as escolhas do rei realmente são escolhas de Deus? Se nós acreditamos num Deus bom, justo, maravilhoso, por que esses reis têm tido posturas tão perversas na sociedade? Então começou a colocar aquela interrogação na vida das pessoas e combater essa tese. Participação da igreja na vida pública, a não participação da igreja na vida pública e as verdades ligadas à fé. Não era assim. A igreja deveria ser responsável pela vida espiritual das pessoas, não interferência na vida pública ou mesmo na política. Isso era o que era combatido pelos iluministas. E agora a gente vai citar alguns iluministas principais, alguns filósofos que levaram essa ideia adiante, que escrevia, que debatia e que mostrou para a sociedade como que a sociedade podia se tornar através da razão, através do pensamento. Voltaire, uma frase importante dele é essa aqui: posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Olha que interessante. Voltaire, uma palavra, sempre que nós falarmos sobre Voltaire, essa é uma frase que vem sempre em mente. Posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Isso está ligado à liberdade de pensamento, à igualdade perante a lei e à tolerância religiosa. Mas essa frase ela tem direito, fala muito sobre o quê? Direito à liberdade de pensamento. Eu não concordo, mas se o pensamento é seu, eu vou defender o seu direito, ok? Então, o Voltaire,
ele defendia a liberdade de pensamento, a igualdade perante a lei e a tolerância religiosa. Igualdade perante a lei. Eu não tenho que ser julgada devido à classe social que eu pertenço. Se eu estou no segundo estado ou no terceiro estado. Mas se eu sou uma pessoa na sociedade, eu tenho que ser igual. Igual, não há diferença porque eu tenho dinheiro e porque eu não tenho. A lei tem que ser justa para todos. O seu pensamento tem que ser respeitado e você tem liberdade de pensar, criar e desenvolver teses, teorias com embasamento científico, com pesquisa para poder divulgar. Você não precisa mais esconder as suas dúvidas, os seus porquês. Você pode perguntar, você pode defender o seu pensamento. Criticava a igreja e o absolutismo, propondo a participação da burguesia esclarecida no governo. A igreja não pode interferir da forma que interfere. O absolutismo não tem todo esse poder. E a burguesia precisa, sim, participar da vida pública. A burguesia tem direitos a ser defendidos, a ser questionado. A burguesia, no terceiro estado, ela pagava seus impostos, mas nunca participava da vida pública. Outro filósofo é o Rousseau. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Rousseau dizia que todo homem era bom, mas ao longo do seu caminho, observando a sociedade, ele ia sendo corrompido. Então, ele escreveu várias obras. Uma das obras dele, ele falava sobre o discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens. Então, uma das suas obras, ela vinha falando sobre isso. Esse livro aqui ao lado que eu coloquei é o Contrato Social. Ele falava o seguinte, criticava a propriedade privada por ser a raiz da infelicidade humana. Ele criticava, então, a propriedade privada porque ele falava que isso trazia, o homem se tornava menos feliz buscando essa propriedade privada. E isso gerou o quê? O início das desigualdades sociais. Eu tenho muito e você não tem nada. Então, eu sou melhor do que você porque eu tenho muito mais bens. Esses bens são meus. O contrato social defendia a ideia de um Estado democrático que garantisse a igualdade de direito para todos. O contrato social, eu volto a repetir, só existe um contrato se ele for assinado por duas partes. Eu não faço um contrato sozinho. Então, eu faço um contrato com a sociedade, eu como governante. Nesse contrato, eu estou garantindo que irei governar para todos, com justiça, com democracia, com igualdade. Se eu começar a ter atitudes que contrariam a vontade do povo, esse contrato pode ser rompido. E no absolutismo não acontecia isso, não existia um contrato, existia um governante absoluto que tomava todas as decisões, gostasse ou não gostasse. Montesquieu. É uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tem o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. O poder, ele tem que ser contido, ele não pode ficar na mão de uma pessoa exclusivamente, porque essa pessoa com um poder total, absoluto, vai tomar decisões, muitas vezes erradas, decisões autoritárias. Então, é necessário que outro poder apareça para poder conter esse absoluto, esse poder total. E uma das coisas que ele sugeriu foi a divisão dos três poderes, em legislativo, executivo e judiciário, porque assim o governo e o poder não ficava centralizado na mão de uma única pessoa. O que ele combatia? Era contra o absolutismo, forma de governo que contestava todo o poder do país nas mãos de um único rei, afirmava que somente o poder poderia limitar o poder, então e precisava de outro poder para poder regulamentar esse absolutismo. Criticava a interferência política no clero, mais uma vez ele vinha batendo veemente que o clero não tinha que participar da vida política, defendia aspectos democráticos do governo e o respeito às leis, e precisava ter um governo sim, mas esse governo deveria ser democrático e com leis para serem obedecidas, tanto pelo governante como pela população, ok? John Locke. Ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. Não adianta só ler e não colocar em prática. Você tem que pensar, refletir, para que a leitura que você fez realmente torne efetivamente algo transformador. Locke criticou a teoria do direito divino dos reis e combateu o absolutismo. Para ele, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Admitia sua supremacia
a supremacia do Estado, mas este deveria respeitar as leis natural e civil, zelar e defender os direitos naturais do cidadão, senão o povo poderia destituí-lo. Então, para Locke, não era necessário o direito divino dos reis, e nem o absolutismo, ok? Então, não existe essa questão. O rei foi escolhido pelo próprio Deus. Sim, ele achava necessário que existisse um poder político. Porém, esse poder político, ele tinha que governar para a população. A soberania não estava no político, estava sim na população. E esse governante deveria respeitar as leis, zelar pelos direitos e deveres do cidadão. Se o governante não cumprisse com os seus devidos objetivos, ele poderia sair a qualquer momento e nós colocaríamos outra pessoa no poder para zelar pela soberania, pelo povo. Defendeu a separação entre a igreja e o Estado e a liberdade religiosa. Então, a igreja e o Estado, ela tem que se separar e as pessoas têm que ter liberdade de culto, liberdade de fé. As pessoas têm direito a questionar e a escolher aquilo que é melhor para elas. Acreditava que a mente de uma pessoa ao nascer era uma tábula rasa, espécie de folha em branco, e somente com as experiências vividas é que se adquire conhecimento e personalidade. Todo homem nasce puro, nasce como se fosse uma folha em branco, sem informação nenhuma. Mas ao longo da sua jornada, da sua vida, as informações que iam sendo colocadas, que ele ia absorvendo, ia transformar a personalidade dele. Eu acho que isso é uma coisa, de certa forma, de se pensar. Nenhum bebezinho nasce com pensamentos, com escolhas, com decisões, sabendo sim ou não. Ao longo do percurso da vida, as informações que giram em torno do ser humano é que vai fazer a pessoa que ele vai se tornar, né? Ou seja, nesse momento eu falei de vários desses teóricos absolutistas e falei muito sobre o iluminismo, a luz sobre a razão. E alguns teóricos absolutistas, alguns absolutistas, alguns reis, eles também começaram a absorver esses pensamentos iluministas. Então, em meio a toda a efervescência das novas ideias, alguns governantes absolutistas foram adotando alguns princípios iluministas em seus países. E eles ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Então, alguns monarcas, eles começaram a implantar em sua sociedade os pensamentos iluministas, e esses eram à frente do seu tempo, eles eram chamados de déspotas esclarecidos. O déspota, então, era o rei, o soberano, ou ministro absolutista, e esclarecido porque ele era adepto às ideias iluministas. Não foram muitos, porém, aqueles que viram que para o seu poder continuar sendo mantido, era necessário fazer algumas concessões ou trazer alguns pensamentos iluministas para a sociedade em que ele governava. Então, essa é a matéria do iluminismo. Espero que vocês tenham aprendido muito. Luz, iluminismo, razão, conhecimento, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. E esses pensamentos iluministas, eles foram contra a sociedade da época, uma sociedade extremamente endurecida em suas leis, rígida nas mudanças sociais, legitimado por um clero que exercia muito poder sobre a sociedade, e teóricos vieram contradizendo isso, e trazendo principalmente o discurso de liberdade, de igualdade, discurso de pesquisa, de ciências, de pensamento, de discussões, direito aos questionamentos. É isso que eu quero que vocês aprendam. E ao longo do nosso curso, a gente vai estar falando sempre sobre isso, sempre sobre esses teóricos iluministas. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais, alunos!